Olá a todos, eu sou a professora Flaviana e falo diretamente do IB Manaus e bem-vindos a mais um podcast. E hoje a gente vai falar sobre educação STEAM, né? Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática para a educação e como ela está transformando, né, a forma de ensinar e aprender no Brasil. E hoje a gente tem um convidado super especial, que é o professor Jonatas, da Kainos Maker, especialista em educação STEAM e inovação. E hoje ele vai compartilhar um pouquinho, né, das experiências deles, desafios e história e superação. Professor Jonatas, Obrigado, pode se apresentar um pouquinho, né, para obrigado. quem está nos ouvindo hoje. E nos... É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, Flávio. Ela falou Kindness porque as pessoas me chamam às vezes, né? É o nome da nossa empresa, Kindness Maker. Aí às vezes, ei, professor Kindness, vem aqui. Mas Tá não associado. tá associado, é. Mas meu nome é Jonatas, sou apaixonado por educação e eu espero contribuir um pouco com vocês aí e aprender também com vocês, né, sobre o que está acontecendo aqui no IBEU, né? E compartilhar também o que está acontecendo na nossa empresa. É isso. Bom, professor, você pode contar um pouquinho pra gente como começou, né, a sua jornada na educação e falar um pouquinho, né, como você conseguiu fazer essa conexão com a cultura STEAM, com o STEAM, né, Muito bom. dentro da educação. Bom, em 2017, lá na UFAM, dois doutores estavam trabalhando com cultura maker, né? Eles vieram de São Paulo, que eu vou mencionar eles aqui, Pode né, que é o Hélio e a Marisa. E eles me chamaram junto com mais um aluno para a gente montar o espaço maker. Nunca ouvi falar o que era isso, né? Então, a gente organizou aquele espaço com o recurso que eles trouxeram, que eles tinham, né? Porque ganharam de editais, né, e tudo mais. Então, tinha um monte de kit de Arduino, um monte de ferramentas, tinha furadeira, tinha os materiais básicos do espaço maker. E aí, a gente conseguiu uma sala na UFAM e a gente montou o primeiro espaço maker da UFAM, que foi chamado de UFAM Makers, né? E lá a gente foi desafiado a criar projetos e chamar a comunidade para experimentar esses projetos. Então a gente é do curso de Física, licenciatura, e aí a gente criou, por exemplo, uma oficina de circuito elétrico simples. Aí chama a comunidade. Quem é a comunidade? São as escolas públicas, né? E aí vinha ônibus, né? A UFAM patrocinava eventos, né, de final de ano. Várias escolas passaram por lá e a gente validou, né? E aí eu me apaixonei, porque dava para ensinar física de uma forma divertida. Entendi. Então de lá eu pensei, eu preciso pegar isso que está acontecendo aqui e melhorar a vida de quem é professor de física. Entendi. Aí a partir de lá eu me apaixonei por essa área. Professor Jonatas, qual foi, assim, a tua inspiração por trás da criação da Carlos Maker? Se teve ali uma conexão com aquela vivência que você teve daquele projeto, Uhum. ou foi acontecendo por um acaso, ou teve que acontecer porque você viu a necessidade? Demais. Não, nunca foi meu plano ter uma empresa, porque por conta da educação. Eu amo ter contato com pessoas, ajudar pessoas, e transformar de alguma forma o mundo das pessoas. Por conta da família, né? Minha família, minha mãe é professora, minha avó é professora, meu tio é professor. E aí eu pensei, isso que eu estou vivendo, eu preciso compartilhar com outras pessoas. Eu preciso que as pessoas, os alunos, as crianças, eles possam ter contato também com esse tipo de aprendizagem. Então, os projetos que eu fiz na UFAM Makers me motivaram a ir para a escola pública, testar, validar, ver se aquilo realmente dava certo, se essa tal de educação 4.0, né, Sim. era real. E aí a gente foi. Quando a gente estava em escola pública, outra escola chamou a gente. E aí outra escola. E aí a gente era um grupo de estudantes dentro de escolas públicas que fazem trabalhos voluntários. E aí a gente pensou, mas e a nossa passagem de ônibus, né? E a nossa alimentação, né? O E tudo. conta o financeiro Exatamente, exatamente. Então, assim, vamos continuar com a nossa missão. A gente quer espalhar essa educação para o máximo de pessoas possível, beleza. Mas a gente precisa viver, precisa sobreviver, né? E viver também, né? E aí, então, a gente pensou, vamos criar uma empresa e vamos oferecer esse serviço para as escolas particulares. Aí uma escola aceitou e já era, né? Desde lá, uma foi espalhando para outra, uma foi espalhando para outra, a gente foi fazendo parcerias com escolas particulares. Então, esse trabalho de projetos, aprendizagem baseada em projetos, ele é a base da Kindness Maker. A gente
não tem aulas que são tradicionais, né? Todo mundo enfileirado, recebendo só uma direção, uma só ordem, não. A gente, se tiver só a sala de aula tradicional, a gente bagunça ela, refaz ela, faz uma brincadeira lá, para poder a gente dar uma aula mais Estruturação para os alunos receberem ali aquele conhecimento que vai ser passado perfeita. entre eles. Exatamente. Tá, e para quem não conhece, para quem não está familiarizado com a educação STEAM, né? Uhum. Como você define a educação STEAM? Antigamente eu achei que era uma metodologia, né? Mas é uma abordagem, Abordagem. né? É diferente. A gente tem algumas referências no Brasil, como a Lilian. Eu sei, eu acho que eu vou errar o nome dela, o sobrenome dela, mas é Basilic. Vamos conhecer, Lilian Basilic. E ela é uma professora que ela começou a se especializar nisso alguns anos atrás. E hoje ela tem um livro, né, que fala a respeito disso, né, do STEAM. Na minha época não tinha. Na minha época era só aquilo que a gente via de fora, né, os artigos de fora. Hoje a gente tem brasileiros que se apropriaram disso e representam bem sobre essa abordagem, né? Sim. Mas é uma forma de aprendizagem baseada em projetos, onde você vai trabalhar uma estrutura, né, para que no final o aluno possa entregar um produto e que, se possível, esse produto seja palpável, né, um produto que vai resolver um problema real através de um projeto. Tá. Ok? Entendi. E como você acredita que a STEAM prepara os alunos para o futuro? Né? A gente sabe que a cultura maker tá vindo aí com tudo, né? E essa metodologia STEAM, né, que é baseada em ciência, tecnologia, em artes, matemática, porque tem o STEM, tem o STEAM, né, que algumas pessoas um pouco se confundem ali, mas a adição da arte, né, porque tudo tem que estar Adicionou a arte, né? adicionou ali porque tudo que a gente tem hoje em dia, se a gente não tiver um pouquinho de cor, né, não a mão na massa, você tá ali mudando alguma coisa também, já tá se estruturando. E como você acha que essa STEAM prepara, né, essa estrutura, os alunos para o futuro? Perfeito. Antigamente, a educação, ela preparava o estudante para algumas habilidades que hoje elas são importantes, mas elas não são tão importantes quanto outras, né? Outras habilidades surgiram, né, com o passar do tempo. Então, nossa educação ela é muito influenciada por duas eras aí, que é a era prussiana, que é uma região da Prússia, né, onde eles tinham uma forma de educar que era um pouquinho militarizada, né? Só que era muito autoritarismo, todo mundo lá tinha que obedecer, tinha que ter ordem, disciplina, blá 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 blá, né? E aí eles conseguiam passar um ideal para todo mundo, através dessa disciplina. Só que esse ideal é limitado. A gente não consegue inovar. Tem que ser só aquilo e ponto final. E a era vitoriana, né, da Rainha Vitória, a primeira revolução industrial, ela precisava preparar uma linha de produção em massa de pessoas. Então eles tinham que saber ler bem, falar bem, escrever conta de matemática de cabeça. E só que não é suficiente hoje em dia, né? A gente passou aí agora, está na quarta revolução industrial. Dessa vez são os sistemas cyberfísicos que estão tomando conta do mercado de trabalho, inteligência artificial. Agora a gente pode ter produção customizada com uma impressora 3D. Então está acontecendo uma revolução fora a era da informação, que bombardeia todos os nossos alunos, estudantes, professores, todos nós, eu e você que estamos aqui. A gente é bombardeado todo dia de informação. E isso gera uma série de consequências na nossa cabeça. Então a gente precisa de novas habilidades. Essas quatro não são mais suficientes. E o projeto STEAM ele vai integrar essas áreas de ciência, tecnologia, artes, matemática. Faltou uma? Foi isso mesmo, né? Engenharia. Ele vai integrar porque hoje o nosso mundo ele já está integrado, né? Então você não pode só saber de um assunto, né? Você precisa saber de vários assuntos, mas ao mesmo tempo você precisa saber como é que eles podem se conectar. Então, quando, por exemplo, eu trabalho com construção de avião de papel, eu vou trabalhar a parte de ciências relacionada ao material que eu estou dobrando no meu papel, né? Então, a criança, ou adolescente, ou até mesmo um adulto, né? Ele vai entender as propriedades dos materiais, né? Aí a gente entra aí na parte de tecnologia, né? Como é que a gente pode pegar esse recurso e transformar ele em um produto que vá fazer alguma ação? Então, a gente transforma ele em um avião de papel, né? Aí entra a parte de engenharia, né? Sobre a influência do ar, né? No bater das asas, né? Tem toda uma questão de física aí, né? Ele ajuda Por no trás. movimento.
direitinho com a direção, o Movimento. peso, como é que você vai lançar. Só Porque aí, eu acho que para fazer aquele avião. Algumas das primeiras aulas de programação de algoritmo que a gente faz é construir um aviãozinho de papel. E Olha, a gente vai, tipo, os alunos lançarem assim. legal. É que a gente que pensa, meu Deus, mas estão dobrando papel e estão lançando. Mas por trás dessa metodologia tem as habilidades específicas que a gente tá fazendo ali com que os alunos Conhecimento por trás. estejam Isso. aprendendo também, né? Não é só um papel branco que ele tá ali aprendendo. É ele customizar aquele papel branco, deixar a identidade dele naquele papel que você tá trabalhando artes também. As formas geométricas, né, para estar transformando aquele papel que você tem na moldura, porque o aviãozinho de papel hoje em dia tem vários tipos de formato. Aí entra a matemática. Entra a matemática. E aí, a forma como você vai lançar, se você vai lançar ele mais um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tem toda a questão do movimento que você Sim. está trabalhando também. Então, as iniciativas, né, e a forma como a gente aplica ali a STEAM, a gente não fala, hoje vai ser o T da STEAM. Não, não existe isso. Exato. É uma coisa ali que as habilidades elas vão assim se integrando. É verdade. E como é que tu aplica isso, né, na Kainos, junto com ali a tua equipe, com o teu material? Como é essa relação que você trabalha com ele? A gente percebe que a abordagem STEAM, ela é muito inspirada em metodologias de resolução de problema, né? Como design thinking, né? Que melhora um produto já, né? Então, a gente trabalha com ferramentas com os estudantes para que eles possam se organizar, né? Então, por exemplo, 5W2H, que é clássico, né? E aí eles podem se organizar para construir a resolução de um problema da vida real. Esse problema, ele sempre tem que estar relacionado à BNCC. Então, a gente faz um pente fino da BNCC, observa o que aquele aluno daquela série vai aprender, e aí a gente lança a problemática, né? Então, a partir da problemática, o aluno ele pode construir a solução para um problema da vida real. E aí, para isso, tem toda uma sequência, né? Onde o aluno ele vai realmente entender se aquilo realmente é um problema. Então, beleza. A acessibilidade para pessoas que não enxergam, né? Beleza. É realmente um problema? Então vamos testar. Aí eles vão fundamentar esse problema, eles vão definir se realmente é um problema. Então coloca uma venda, vai andar na escola sem enxergar nada e testa, vê se isso é verdade. Ah, mas precisa ser na prática? Não, a gente pode fazer pesquisas, a gente pode ir atrás de artigos, a gente pode conversar com familiares. Conectar o aluno com aquela realidade daquele momento. Exatamente. Porque às vezes a gente não sabe qual é o problema e não vivenciei, a gente não pensa muito naquele problema. Exatamente. Principalmente as crianças e alguns jovens hoje, porque se não tá na frente deles, da maioria, são todos, né? Se não tá na frente deles, eles meio que não veem aquilo como problema. Sim, Né? exatamente. Porque a gente vai norteando, que um dos papéis principais do professor de tecnologia educacional, quando ele está na sala, é fazer o norteamento do aluno para as habilidades a partir de um problema, né? E aí, a partir disso, eles vão para a segunda fase, que é a parte de tempestade de ideias para resolver esse problema, né? Então, eles usam a sequência, né? Para que eles possam construir a solução desse problema. E aí, vão para a parte de prototipagem, que seria a representação da ideia deles. Então, essa representação ela pode ser desde um desenho de papel, que é o início dela, né? E aí vai evoluindo até uma coisa física, de preferência que a gente possa ver, né? Com mediação da tecnologia digital, né? A computação, pensamento computacional. Então, tem uma série de ferramentas que eles podem usar para criar a solução do problema deles. E no final, eles apresentam essa solução para a gente, né? Então, dessa forma que a gente consegue trabalhar e conectar áreas de conhecimento. Uma coisa que a gente percebeu na prática é que não dá em um tempo de aula para focar nos 5, né? A gente consegue destacar 2, 3, né? E isso é bem importante deixar claro, né, para os professores, porque às vezes você tem um tempo de aula só na semana, e aí você quer aplicar um projeto, quer falar tudo de conteúdo, aí fala todo o conteúdo e acaba a aula, e aí não teve Fica como, né? assim, Por isso que tem as aulas contínuas, aí tendo mais de uma aula, é bom trabalhar ali aquela questão de um tempo para um projeto. Nossa, você falou agora algo. Gente, tem professor que quer fazer tudo em uma aula só. O que Não dá. nunca não dá Sobrecarrega o professor. sobrecarrega o aluno, O porque ele aluno. vai ver tudo aquilo num dia, ele vai esquecer, porque Sim. tem outras 10, 15 disciplinas para ele estar trabalhando também, principalmente se for um extracurricular da escola, que geralmente é o que acontece. Ele fica ali, o professor também fica, meu Deus, o que eu faço? O que vai acontecer agora? Eles têm que lembrar que existe um plano sequencial do semestre para escola, para ser atendido, né? Então não adianta ali em 3 aulas
querer fazer tudo, porque vai ser ou sai uma coisa da minha boca ou não sai nada. Exato. E aí por isso que é legal, porque na nossa empresa, no final, eles criam um produto original deles. E isso pode demorar 2 meses, pode demorar 3 meses, dependendo do projeto. Então é importante falar para os professores, né? Não precisa fazer tudo em 2 aulas, coisa rápida, né? Às vezes tem professor que quer fazer uma atividade STEAM por aula até o final do ano, já pensou? Não tem como, gente, não tem como, tá? A não ser que você seja uma escola de robótica, você tem, sei lá, 4 horas de aula seguidas, O teu foco é somente só aquilo. essa fala, é a implementação do extracurricular ou não, até dentro, assim, de um âmbito escolar, em que você tem uma aula por semana, 1h20, eu acho que nem isso, às vezes, numa escola é 45 a 50 minutos, que geralmente é o tempo de uma aula numa escola regular. E aí tem que trabalhar todo esse tempo de aplicação desse projeto em determinada aula. Primeira aula, conexão, fazer os alunos se engajarem com o tema, apresentar como vai funcionar, cronograma. Segunda aula ali você já começa a trabalhar ali algumas ideias, porque aluno muda de ideia até no dia da apresentação. Até no dia da apresentação não tá mudando de ideia também. Esse ano teve uma equipe minha que fez isso. Acontece, eu sei que acontece. Bom, a gente sabe que nem tudo são flores, né, nesse universo, tanto pra parte do professor quanto pra parte do aluno, mas como é que tu vê as barreiras também sociais, né? A gente fala muitas vezes do aluno, professor, mas a gente sabe que a questão social também, ela é um problema ali que a gente tem que estar enfrentando. Tanto social, econômico e cultural. E como é que tu enxerga isso pro avanço do STEAM no Brasil, da educação STEAM no Brasil? Perfeito. Existem 2 visões que a gente pode ter, a visão otimista e a visão realista, né? A gente decidiu seguir pela visão otimista. Então a gente é muito entusiasta da educação, né? Toda vez que a gente está numa formação de professores, a visão realista sempre aparece. 1 ou 2 professores, e tu já experimentou isso, Sim, em oficinas, sim. né? Os professores falam, mas na minha não vai acontecer isso porque não tem. Pra que eu não preciso? Não tem material. Eu vou serve pra quê? Eu vou estar aqui, mas eu não vou conseguir fazer na escola. Exatamente, entendeu? E o que a gente pensou? Vamos usar materiais de baixo custo, materiais que são acessíveis para os alunos, para a gente tentar romper essas barreiras. Mesmo assim, tem 1 ou 2 alunos que eles não vão levar, seja por N motivos, né? Ou, às vezes a gente usa o próprio celular do aluno para aulas digitais, né? Porque a escola não tem computador, a escola não tem tablet, né? Mas a gente sempre tenta impulsionar a escola da melhor forma possível, os alunos da melhor forma possível, dizendo para eles, ei, use o recurso que você tem. E aí a gente mostra para eles o que é importante. O que é importante é o desenvolvimento da aprendizagem dele. É o que ele está pensando, o que ele está fazendo, e no final valorizar e comemorar com o aluno aquilo que ele está fazendo. Então, tem escolas, por exemplo, que nunca tiveram contato com robótica educacional, né, que são escolas de pequeno porte, periferia, e que só o fato de a gente levar uma atividade como pixel art no papel, né, a diretora fica maravilhada. Ela fica, uau, tu tá ensinando isso aqui para que ele entenda sobre a tela, é isso? Né? E aí a gente consegue quebrar essas barreiras, né? A gente precisa entender e mostrar para todos os professores e escolas que a gente pode dar uma educação de qualidade com os recursos que nós temos. Mas é claro que nunca estagnando, sempre pensando como é que eu posso adquirir esse material no futuro. Trabalhando na realidade da escola, que é um assunto e é um tema muito importante que a gente tem que trabalhar, é que às vezes uma tampinha de garrafa, ela já se transforma ali, você pode trabalhar o maker na mão com uma tampinha de garrafa. É um Lego para mim. Isso. Para mim era um Lego. E às vezes, todo mundo tem que trazer uma garrafa na próxima aula. Às vezes não dá, às vezes não acontece. Às vezes um papel branco para fazer o aviãozinho de papel, já é uma aula também que vai pegar o time ali completo, né? Perfeito. Aí você depois, conseguimos depois de 2 semanas, todo mundo conseguiu uma garrafa. Aí se você parte para a próxima, né? Sempre estar preparado ali também, a questão não somente de material, mas do próprio professor também, do bem-estar do professor, como ele está se sentindo naquele momento, né? Para o material que ele tem, com a disponibilidade que ele tem e principalmente o conhecimento que ele tem. E o professor, ele chega assim, como é que eu vou dar a cultura maker ou a cultura digital se nem eu sei sobre tecnologia? É outra barreira, né? A formação. A formação de professores, porque chegou aí o novo complemento, né, a obrigatoriedade, e não a obrigatoriedade agora, que tá uma briga pra saber se é obrigatório ou não. Testando, né? Testando validando. coisas, isso. E aí, inclusive, agora chegou recentemente, né, que eu vi até você comentando sobre o uso do celular dentro da sala de aula, né? Que foi um momento de
pausa pra mim, no meu caso, assim, né, que a gente estava evoluindo, e pra mim isso vai se tornar ali um momento de pausa pra gente, né, porque o uso do celular na sala de aula, ele tem que ser pro processo educacional. Não adianta só você querer, é porque o aluno tá mexendo no WhatsApp, mas isso não quer dizer, não é pra aula, isso é outra coisa. Sim. E se ele tá mexendo na sua rede social, é a avaliação, é o momento, em que momento ele tá mexendo. Ele tá na aula de biologia e ele só vive no celular. Aí sim, aquilo ali não é o momento pra ele entrar no celular. Exato. Agora, uma aula de tecnologia educacional, vai abrir, exemplo, o Octo lá, o Octo é um aplicativo pro celular. Ele está mexendo ali no aplicativo. Aquilo ali é uma ferramenta que ele vai estar utilizando para aprender ali na sala de aula. Perfeito. E aí não é para estagnar, é para a gente estar ali reforçando o uso somente para a aula educacional. Concordo muito com isso. E eu ainda reforço que a lei, ela tá vindo aí, se for aprovada, vai ser bom pra gente. Porque nós somos a exceção da lei. Lá na exceção, ela diz o seguinte, que você só pode usar por fins pedagógicos. Sim, Eu posso falar, eu tô amparado pela lei. É. Tá lá na lei. tá na lei. Entendeu? A minha aula aí é para educação. Que é diferente das outras leis municipais e estaduais do passado, que não tinham essa exceção. Então eu já vou estar assim, beleza, agora eu posso, entendeu? E a outra é que os alunos de inclusão que não conseguem desenvolver com papel ou com livros, eles podem, talvez, se desenvolver com um tablet. Sim. Então essa é outra exceção. Inclusive, a gente tem relatos de alunos autistas que não conseguem escrever por causa das habilidades motoras, mas ele consegue usar ali um dedo e fazer a digitação, fazer ali um movimento, e às vezes com o papel, a escrita ali, ele não vai conseguir, mas com ali a tecnologia, com o material que ele vai estar com a mão dele, dentro da mão dele, ele consegue, né? Mas é a preparação também daquela turma, daquele aluno, do espaço escolar também. Começar a colocar na cabeça dos alunos e da coordenação da escola, daquele espaço, em que aquele celular ele vai ser utilizado para aula, porque às vezes só é proibido. Uhum. Aí o aluno já vai se sentir meio quer de onde meu Deus, não, eu vou usar assim, quem é que vai tirar meu celular? Se a gente já chegar de uma forma muito brusca, Sim. a gente vai ter um retorno brusco deles. Aí a gente, querendo ou não, a gente tem que trabalhar, dar calma, os alunos são nossos amigos, não são nossos inimigos, né? E eles entendem, né? Várias realidades que eu já trabalhei, que eu tenho relatos de colega, que eles conversam no início do ano, apresentam as regras, falam e conseguem desenvolver o ano inteiro com os alunos utilizando ou não o celular na sala de aula. Eu mesmo com as minhas turmas, tem momentos quando eles chegam, né, na sala, estão com o celular na mão, e depois eu falo, agora, celular. E eles não tocam mais no celular até o momento que vai ser preciso, né? Mas é uma coisa que tem que ser conversada, uma coisa que tem que ser estruturada. Vai ver ali qual é o histórico daquele aluno, o que está acontecendo com ele, por que ele está usando aquele celular, porque ele não quer ver outra coisa, somente aquilo. Então, são muitas coisas, muitas variáveis. É uma discussão bem legal, né? Já vale outro podcast. Trabalho outro exatamente. podcast em relação a isso. É. E aí eu queria que tu compartilhasse com a gente uma história de superação, algum momento marcante que tu viveu com esse pacto da STEAM, né? Uhum. Na tua vida ou na comunidade ali que tu atua. A gente começou a Kindness Maker em meados de 2017, não era esse nome, né? Em 2018 eu entrei numa escola pública e lá eu fiz um projeto para 45 alunos, né? Só tinha 7 computadores. Então a gente teve que fazer aí umas 4 aulas, né? E reunir a galera em trio, dupla, né? Para fazer esse projeto com o microbit. A gente foi a primeira escola do Brasil a usar microbit. Primeira escola. Inclusive, o pessoal até lá do sul ligou pra gente e falou: Ei, nós fomos as primeiras. Aí eu falei bem assim: qual foi a data de vocês? Eles, 10 de março. Aí a nossa foi dia 27 de fevereiro. Né? Olha só. E aí a gente saiu em reportagem, a gente escreveu artigo, a gente publicou um em Portugal naquele tempo. E desse projeto, as crianças, elas construíram soluções. E aí lá eu achei 2 estudantes, que é o Lucas e a Evelyn. E aí o Lucas e a Evelyn, eles foram chamados para trabalhar comigo. E naquela época eu não sabia o que eram negócios, empresarialização, né? Empreender, eu não sabia. E eu falei para eles, olha, eu quero começar uma empresa, mas eu não sei por onde começar. Por que eu escolhi vocês? Porque vocês são adolescentes, eu vejo que vocês têm muita fome de conhecimento, e eu quero convidar vocês para estudarem comigo, para que a gente entenda o que é uma empresa e abra uma empresa. E por que eu não chamei os mais velhos, né? Porque talvez eu não confiasse. Ainda mais aqueles dias, eu até comentei contigo sobre isso, né? Fora das câmeras. Que alguns jovens, eles se formam e eles acham que vão ganhar milhões de reais já. Sim. Eles não estão dispostos a fazer voluntariado para entender o processo, para validar aquilo que eles aprenderam, né?
ou trabalhar em uma empresa, né, não recebendo milhões de reais, mas pelo menos estão recebendo algo. Adquirir habilidades e os conhecimentos básicos ali. É Exatamente. a base. É a base, né? É o baldame da casa, que é muito importante. E a coisa estava acontecendo e eu não tive paciência com os jovens, né? E os mais velhos não acreditavam na robótica educacional, porque na época deles não tinha, né? Então eu falei, vou pegar essa galera que já estudou comigo, que deu certo, e vou trabalhar com eles. Então hoje, 7 anos depois, a gente tem uma empresa consolidada, eles dois são meus fundadores. Na época que eu conheci o Lucas, né? Ele não tinha acesso a celular, internet, computador, nada disso. E no decorrer do tempo, ele conseguiu adquirir isso porque ele pegou habilidades, novas habilidades, e ofereceu para empresas. Então ele com 14, 15 anos de idade, ele estava trabalhando e ganhando do dele e conseguindo os recursos dele, né? E eu falei, é isso que eu quero para esses adolescentes, para todos, né? Se eu pudesse abraçar todos os adolescentes, eu fazia. Só que é uma série de coisas. Sabe que é um pouco complicado. É uma porque você série de coisas. Ixi, muita variável. tá trabalhando. Muito variável. E então, a partir disso, a gente cresceu. E a raiz dela, né, são esses projetos que a gente fez, que nos impulsionou. E hoje, a Evelyn, ela é professora, né, trabalha em 3 escolas comigo. Ela tem 20 anos, mas ela vai se formar na primeira graduação dela já, Olha que né? legal. E eu tô fazendo a segunda já. E o Lucas também tem 19 anos, né? E hoje ele é programador na nossa empresa. Então, para mim, eles são meus maiores triunfos. Eu quero muito que tenha mais Evelyns e Lucas, né? Mais histórias como a deles. E é lindo mesmo. Eu conheci eles, né? Que a gente tava no evento da FLL. E foi maravilhoso. Eles são jovens que realmente querem e pensam no futuro deles. E o conhecimento base que eles têm já é um conhecimento muito diferente de pessoas que, meu Deus, às vezes desistem e tem a frustração e acontece, mas porque pensam ali no pote de ouro, que no final do custo é o pote de ouro e não é assim que funciona. É verdade. Infelizmente, óbvio que tem algumas bolas fora da curva ali que acontece, mas não é para todo mundo, a gente sabe que isso não acontece. Sim. Jonatas, e para que toda essa estrutura, para que mais pessoas tenham esses acessos, né? O que você pensa o que é preciso, né, para que isso se torne mais acessível e para que seja implantado, né, em mais escolas e para mais pessoas também? Bom, vou destacar 2 que eu pensei agora, que é formação de professor, né? Desmistificar para eles o aprendizado por projetos, né? Às vezes, alguns professores, alguns diretores acham que é só brincadeira, Sim. né? Então, para eles, a aula séria é a aula que tem que estar todo mundo enfileirado e ele no quadro escrevendo. E a gente precisa desmistificar isso, né? Mostrar as novas formas de aprendizagem, novas formas de você ensinar, né? E produzir planos de aula ou materiais de aula de baixo custo, né? Porque isso vai dar mais acessibilidade. Existem ferramentas hoje que elas são acessíveis, são gratuitas, né? Eu posso mencionar algumas aqui, como o Octo Studio, que é meu celular. Planos celulares, Motorolas e vários outros tipos, tudo funciona, gente. Sim. Ele é bem levezinho, ele tem uma gama educacional muito grande Nossa, agora. mas É da família do Scratch. da família. Isso é da família do Scratch. Inclusive, alguns programadores são brasileiros e isso é muito legal. Então já é um incentivo a mais, porque é uma coisa ali que tem um pedacinho do Brasil também naquela plataforma. Você MIT, né? MIT. É perfeito essa E plataforma. eles amam os brasileiros. E eles, brasileiros, sim. E assim, muitas outras ferramentas que dão acessibilidade. Por que acessibilidade? Porque hoje, eu posso arriscar dizer que toda família tem um celular em casa. Então, o celular é um supercomputador. É um computador de bolso. Então, você pode trabalhar de casa através do celular. Você não precisa ter hoje um computador para isso, né? Então, eu acredito que seja essas 2 coisas. Formação de professor e trabalhar com materiais de baixo custo. Depois, a gente vê novas formas de ter esse contato com essas tecnologias mais avançadas, né? Eu gosto muito do IBEL, porque o IBEL tem tudo aqui, tá, gente? Quase tudo, né? Tudo. Né? Então tem muita tecnologia avançada aqui. Então, quando eles me convidam para fazer uma oficina, eu exagero. Eu falo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Ele ainda acha que é pouco, né? Aí um dia desses eles falaram, faz a última oficina aqui. Eu falei, eu quero fazer de estamparia, de caneca. Porque eu sei que vocês têm um material aqui, né? Sim.
Então, assim, eu acho Foi muito legal os alunos. Foi uma coisa muito assim nova para eles, porque não tem contato, né? E esse cara se surpreendeu, porque cada um deles fez seu próprio design, né? caneca, levou pra casa. Levou para casa. Então, só ali na produção da caneca é calor, temperatura, design. Olha o Dino ali todinho completo dentro da produção daquela caneca. Sim. Então ali foi maravilhoso. Ele sempre arrasa, né? Ele está nos deixando, gente. Presencialmente. Né? Pelo amor de Deus. Ele vai alcançar novos ares, né? Novos voos, vai respirar novos ares. Muito obrigada, Eu te professor, agradeço. por esse Obrigado. momento aqui com a gente. Se você quiser deixar uma palavrinha final, fique à vontade para falar aqui para essa câmera. Beleza. Pessoal, conheçam a Kindness Maker. Eu quero convidar você, que é diretor de escola, professor, estudante também, para entender um pouquinho os nossos valores, aquilo que a gente quer passar. E a nossa principal missão é fortalecer escolas, famílias, professores, estudantes, artistas, todos que trabalham com educação, com criatividade. A gente quer fortalecer vocês. A gente tem um pensamento de que todos podem ser independentes nas suas escolhas no futuro, de não depender de uma empresa específica, de robótica educacional, mas que você mesmo pode ter autonomia de escolher. Eu quero esse material para minha escola, eu quero esse material para meu filho pode aprender aqui, porque é você que está escolhendo, porque você adquiriu conhecimento com a gente, beleza? Então conta com a gente, e obrigado, Ibeu, pela parceria de sempre. Obrigado, Flávia, que você é maravilhosa. Obrigada. Obrigado a todos os professores do Ibeu também, que são os nossos parceiros. E contem com a gente vai ficar ausente presencialmente, mas de vez em quando a gente tá aqui, tá bom? Sim, ele vai ficar voltando. Bom, gente, a educação STEAM, ela é um caminho poderoso para inspirar as novas gerações e transformar nossa sociedade, né? Implementando com as crianças, com nossos professores também. Convido vocês a escutarem também os nossos outros podcasts que vão estar disponíveis. Caso vocês queiram falar com o professor Jonatas, a gente vai deixar na descrição tanto do podcast quanto desse vídeo que vocês vão estar assistindo e ouvindo, né? As redes sociais deles, os contatos que ele tem, tanto da Kindness Maker quanto do professor Jonatas, tá bom? Continuem, tá bom? Assistindo, sigam a gente também na rede social, @IbeuManaus e @IbeuMaker também. E conto com vocês numa próxima. Até mais, tchau, tchau, obrigado. Obrigado. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.